Caião, Ah, bom dia. bom dia, mano. Primeiramente, bom dia a todos. Aqui sobre a questão do falecimento do Stephen Hawking. Já mandaram aqui falando da leitura que os crentes estão fazendo da morte do cara. Ah, é? Qual é? Posso ler? Pode. Você falar um pouco sobre isso? O cara manda aqui. Cara, eu estava lendo as notícias sobre a morte do cientista Stephen Hawking e vi que ele se declarava ateu. Até aí tudo bem, cada qual com seu qual. Mas, Caio, eu fiquei ligado quando eu fui navegar nas redes sociais e vi no Facebook a postagem de pastores ditos reformados falando sobre a morte do pobre homem e condenando-o ao inferno indiretamente. Coitadinho. E vi ainda que centenas de cristãos estavam comemorando a morte do dito cujo, pois ele veria o Deus que ele afirmou não existir, que ele veria a escuridão eterna e outras séries de sandices como esta. O que você acha disso tudo, Caio? Eu acho que, meu Deus. Ai, Jesus, deixa pra lá. Me dá uma tristeza desse obscurantismo. Rapaz, você que é desse tipo, que pensa assim, não tô falando de você que escreveu aqui, não. Tô falando de alguém, de algum você, dos milhões que vão me assistir. Você, se você é assim, você tá ruim demais. Eu já acordei e li a notícia que meu filho Davi mandou cedinho, ele acorda muito cedo. Aí foi a primeira notícia que eu vi, foi dizendo, olha aí, pai. Aí eu li lá, Stephen Hawking faleceu. Aí eu nem li a matéria, porque eu sei razoavelmente bastante sobre ele. E fiz uma oração de gratidão. E agradeci a Deus pela vida dele, por ele As ter contribuições. tido a coragem de dizer que Deus não existe, porque Deus não existe mesmo. Deus é. Se ele dissesse que Deus existe, era um sinal de burrice extraordinário, porque para ele o que existe é o que poderia ser demonstrável. Para o Stephen Hawking. Deus não é demonstrável. Um cara de teologia reformada sabe disso. Sabe que ou Deus se revela, ou não tem meios do homem natural dizer que ele existe. O cara tem uma suspeição de que existe alguma mente, algum sentido, alguma coisa por trás. Mas dizer que existe, porque constatou que existe, sem que Deus tenha se revelado, é uma impossibilidade absoluta. De modo que dizer que Deus não existe, para quem estuda o universo, é a coisa mais natural possível. A gente só diz que Deus é Deus quando a gente deixa de procurar Deus dentro do sistema universal ou de qualquer sistema. Porque Deus não está preso dentro de nenhum sistema, senão ele não seria Deus. Ele seria um item no sistema. Ainda que fosse o item original. Ainda que fosse o Big Bang essencial, primordial. Não. Deus não existe. Tudo que existe, existe nele. Ele está para além da constatabilidade. E uma mente inteligente precisa constatar isso. E o Stephen Hawking, além de que constatou isso no espaço do estudo universal, o que seria óbvio, também quando disse que Deus não existia, ele estava se referindo à religião. Aquele Deus formatado pela religião, ensinado na Inglaterra e no mundo inteiro, no Ocidente, não existe também. Isso é uma ideologia, isso é um delírio. Esse Deus não é Deus, ele é uma construção de pergaminhos, ele cabe em livros. Ele é uma elaboração humana, que cresce mais ou cresce menos de acordo com a inteligência do artesão filosófico, desse ídolo divinizado pelo homem que constrói a própria doutrina desse Deus. De modo que eu fico com muita tristeza pela burrice e me dá uma desesperança enorme dessa geração toda que está aí. A minha esperança hoje são os filhos desses caras.
os netos deles. Esses estão nascendo e dizendo, puxa vida, já nasceram, tem uns com 25, 30 anos, dizendo, meu Deus, mas como papai é ignorante. O que é isso? Tem netos dizendo, meu Jesus, como é que eu sobrevivi à loucura desse obscurantismo religioso? Você sabe disso. Agora, o Stephen Hawking, minha alegria foi outra. A minha alegria foi dizer, Senhor, graças a Deus ele ficou livre daquele corpo de morte limitado que o condicionou tanto. E agora ele está livre disso e conseguiu viver bem, 76 anos, gerou filhos. Teve tempo de ser infeliz, se divorciar e casar de novo. Isso é uma façanha. Naquela cadeira de rodas, ele sentou ali naquela cadeira de rodas, ele perdeu a esperança da vida por causa ela que o acometeu, com 21 anos de idade. Esclerose lateral amiotrófica. Vai paralisando tudo, só não conseguiu paralisar claramente. Foi a partir daí que ele fez os grandes progressos. Não teve mais como se distrair com o corpo. Viajou com a mente. E foi embora. E a minha alegria hoje de oração foi essa. Ele está livre do condicionamento e ficou cara a cara com quem ele buscava. Só diz que Deus não existe quem está à procura. Vocês entenderam, seus boiolas? Só diz que Deus não existe quem está à procura. Quem não está à procura não tem nada a dizer a respeito. É mais fácil dizer que ele existe e não está nem aí. Como é o caso, seu caso, e dessa moçada que fala de Deus o dia inteiro e não está nem aí para Deus. Não observam nenhuma flor da criação. Não tem carinho por uma obra do Criador. Acham tudo bobagem. E vem querer falar de um homem que diz que Deus não existe porque na limitação dele viajou até o Big Bang e não encontrou Deus. Tá certo, Deus não existe dentro desse escopo e nem no escopo dos pergaminhos dos nossos livros. Deus é. E hoje, nesta hora, nesse dia, o Stephen Hawking, cara a cara com o amor, com a glória do Pai, está em deslumbre, está gozando um gozo eterno, a alegria de ser na presença daquele que ele sempre quis conhecer. A notícia foi dada assim hoje cedo e eu gravei uma delas. Mostra aí, Gabriel. Chico, o mundo lamenta a perda dessa mente brilhante que, apesar das limitações de uma doença degenerativa, nos inspirou a olhar para o espaço com mais curiosidade. Stephen Hawking morreu em casa. A notícia foi confirmada hoje cedo pelos 3 filhos dele. Lucy, Robert e Tim elogiaram a coragem e a determinação do pai e disseram que o bom humor dele pode inspirar pessoas mundo afora. As redes sociais transbordam com homenagens de amigos e admiradores. O legado dele será lembrado enquanto houver cientistas, resumiu um colega. A NASA escreveu que espera que Stephen Hawking continue voando como super-homem. E a Universidade de Cambridge destacou uma frase dele: olhe para as estrelas e não para os próprios pés. É difícil descrever em poucas palavras quem era Stephen Hawking. Físico, cosmólogo, autor de livros de imenso sucesso, um embaixador do conhecimento. Ainda jovem, Hawking aprendeu a conviver com uma doença rara, a esclerose lateral amiotrófica. O diagnóstico dos médicos foi desanimador. Eles acreditavam que Hawking teria apenas 3 anos de vida. A doença foi aos poucos levando os movimentos do corpo, mas preservou o cérebro em perfeitas condições. Hawking logo se tornou referência em cosmologia e astrofísica. Pesquisou buracos negros e a teoria do Big Bang, ajudando a desvendar mistérios sobre a origem do universo. As graves limitações físicas não impediram que o cientista continuasse os estudos.
Hawking foi aluno das prestigiadas universidades de Oxford e de Cambridge, onde se tornou professor na mesma cadeira que tinha sido ocupada por outro gênio, Isaac Newton. Ganhou popularidade com o livro Uma Breve História do Tempo, de 1988. Apesar do tema complexo, o best-seller vendeu mais de 10 milhões de exemplares. A mente brilhante chegou a confrontar o grande Albert Einstein. Numa entrevista ao Globo Repórter em 1986, já falando apenas por um sistema de computador, ele disse: Einstein não aceita nenhum elemento de probabilidade ou de acaso na formação do universo, dizendo que Deus sabia perfeitamente o que estava fazendo. Eu acho que tem muita coisa no universo que aconteceu por acaso. Curiosamente, Stephen Hawking morreu no mesmo dia 14 de março que em 1879 Einstein nasceu. Hawking foi muito além do mundo científico, doou a voz para álbuns de música pop, fez participações especiais em séries de TV e teve a história contada no cinema no filme A Teoria de Tudo, interpretado pelo ator Eddie Redmayne, que ganhou o Oscar pela atuação. Stephen Hawking casou 2 vezes e deixou 3 filhos. Um dos grandes ensinamentos foi levar a vida com bom humor. Espaço, aqui vou eu. Space, here I come. Deus abençoe, já abençoou. E abençoe a familhinha dele. O mais não carrega o Espírito de Cristo. Só podem saber disso. Fiquem sabendo. E discernam. É aí, Brau. Né? Stephen Hawking. O cara morre no dia do nascimento de Einstein. É. Né? Por acaso. Muito por acaso. Muito por acaso. Sentou também na cadeira do Isaac Newton. Isso. Tudo muito por acaso. Tudo por acaso.